Talvez você olhe, como eu li aqui no comentário, né? Tem gente que está da mesma forma, não come, trancado dentro do quarto, à base de remédio, não tem ânimo para viver. Talvez você saia e volta para trabalhar todos os dias, mas você não tem ânimo. Você olha para a sua vida, você não se sente feliz, você não se sente plena, você não se sente realizado. A pergunta que eu quero te fazer é: até quando você vai viver assim? Até quando você vai aguentar essa vida desse jeito? E aí é onde muitas pessoas chegam e falam: eu não aguento mais. O que eu vou fazer? Eu vou dar cabo da minha própria vida. O testemunho que você ouviu, eu tenho certeza que você passou, conhece alguém que já passou pelo mesmo cenário e já passou pela mesma situação. Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Até quando você aguenta viver essa vida desse jeito? Até quando você quer viver? Porque Deus está assim, ó, por uma vida abundante, próspera, abençoada, feliz, de paz. Alex, você está falando algo que não existe. Sim, existe, irmão. O mundo, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Estarmos felizes, estarmos plenos, não significa que a gente vai olhar todos os dias, vai ter o sol brilhando, o sorriso vai estar escancarado a nossa cara. Mas a nossa plenitude, a nossa paz é independente da circunstância que nós estamos vivendo por lá de fora. Se a gente tem comida para comer ou se a gente não tem comida para comer. Não importa o que acontece lá de fora, a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, vai reinar sobre a sua casa, vai reinar sobre a sua vida. E você vai ter dias de sono que você nunca imaginou antes. Você vai viver a plenitude de Deus. Ei, escuta uma coisa, você é escolhida por Deus, você é eleita por Deus. Deus tem um amor incondicional para a sua vida. Ele te ama com todas as forças, com todas as energias. Ele entregou o seu filho amado por mim, por você. Ele quer te livrar dessa depressão, dessa ansiedade. Alex, você está falando isso porque você não tem mais depressão. Você está falando isso porque você não sofre com ansiedade. Irmãos, nem sempre foi assim. O que eu quero te dizer é que Deus está te oferecendo nessa noite uma nova vida, uma nova história. Eu não estou dizendo que você não vai ter desafios e que você não vai ter tempestades, mas uma coisa eu te garanto: se Jesus estiver dentro do seu barco, não importa a tempestade que você passe, o mar vai se acalmar, a tempestade vai se acalmar e a paz de Deus vai reinar na sua vida. Aconteceu com os discípulos e vai acontecer com você. Jesus dentro do barco, meu amigo. A história muda, a conversa é outra. Agora eu quero, antes da gente passar para o debate, tem alguém aqui nessa noite, nesse último dia da conferência, que você ainda não entregou a vida a Jesus? Você vai levantar a sua mão. Ou talvez você já entregou a sua vida a Jesus, mas você está afastado do caminho do Senhor. E você gostaria de fazer isso agora, voltar para a casa do Pai. Você vai levantar a sua mão agora e permanecer com a sua mão levantada. Existe alguém aqui, eu sei que muitos nomes que eu estou vendo aqui já pessoas que participam da nossa igreja. Mas se você, porventura, se encontra nessa situação e gostaria de aceitar Jesus e está com vergonha de fazer isso, escreva aqui no chat ou nos procure, que nós temos equipes, pessoas de Deus para te ajudar na sua caminhada. Será que eu posso ouvir um amém aí, um glória a Deus aí na sua casa? Dê um aplauso a Jesus aí, família abençoada. Que povo querido e amado. Vocês são bênção de Jesus, vocês são muitas bênçãos, bênção. Gente, como eu falei, existem várias técnicas, existem várias formas de você vencer a ansiedade e a depressão também. E nós vamos entrar agora, a pastora Valéria, liberar a câmera aí, o microfone. A minha mãe também vai estar aí junto com a gente.
Se você tem alguma pergunta, alguma situação que você gostaria que entrasse no debate, coloca aqui no chat embaixo, que nós vamos entrar agora no momento de perguntas e respostas, e aí a pastora vai responder, e aí minha mãe vai responder, aí eu vou responder, e se você tem alguma, manda aí que eu vou ficar ligadinho. Eu vou começar aqui, a primeira pergunta é: eu já fiz de tudo, mas não consigo me livrar da depressão ou da ansiedade. Tem gente que já foi no psicólogo, que já foi na igreja, já fez encontro de impacto, que já tomou remédio. Ela já fez de tudo, mas ela não consegue se livrar da ansiedade, da depressão. Eu vou deixar essa aí para a pastora Valéria responder. Glória a Deus. Bom, eu já fiz de tudo, mas não consigo me livrar da depressão e ansiedade. Em primeiro lugar, né, como você disse, se essa pessoa, ela diz já ter ido à igreja, ela diz ter tomado remédio, ela diz que já tentou de tudo. Em primeiro lugar, ela tem que verificar quais são os desencadeadores das suas situações de ansiedade e depressão, ou seja, o seu próprio histórico. Ela precisa, nesse momento, às vezes as pessoas falam assim, mas é difícil, eu não consigo detectar o que está acontecendo comigo. É necessário ela retornar a todos esses passos. Se ela já foi e ela não conseguiu, ela retorne, né? Ela procure uma outra forma de ela poder entender, né, o que está acontecendo com ela. Antes dela querer se livrar da depressão e ansiedade, ela precisa se conhecer e saber quais são os estressores, o que aconteceu, quais foram os episódios. Então, ela tem que continuar procurando uma ajuda. Será que esse tudo foi o tudo? O que ela entende como esse tudo? Talvez ela entenda esse tudo estar em lugares, mas o problema não são os lugares, mas o interno dela. Ela tem que se conhecer, ela tem que passar aí, olhar para dentro dela e fazer esse caminho de volta novamente. Volta à igreja, volta ao médico, e ela precisa estar sendo acompanhada por um médico. Não é por aquilo que ela esteja fazendo pela própria vontade dela. Então, assim, para livrar disso, é primeiro ela entender o que é esse tudo. Será que eu fiz o tudo mesmo? É questionar os seus próprios pensamentos, as suas próprias ações e fazer um caminho de volta. Amém aí, que bênção. Que bênção. Vai mandando aí a sua pergunta aí no chat aí, se você quiser, né? E agora vai aí Ok, só um minuto. Pode falar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu vi aqui no chat, Sandrinha, né? Ela diz assim, eu também já fiz de tudo, mas não consegui sair fora da depressão. Sou ansiosa, estressada, nervosa e já tentei até o suicídio. Eu quero dizer para a Sandrinha, para ela retornar, ela ir a um médico, tá? Porque só um médico vai dizer para ela o quadro. O que nos deixa em alerta é a questão de já tentei até o suicídio. Então, quando há esse reforço aí sobre ela, eu aconselho, Sandrinha, você voltar, retornar ao médico, expor essa situação, tá? Que ele vai dizer para você o que você precisa fazer. Ser acompanhada pelo psiquiatra, ser acompanhada pelo psicólogo, né? Procurar uma ajuda espiritual, porque a fé, nesse momento, vai ser para você um reforço positivo, tá bom? Então, assim, você não vai sair fora da depressão, mas você pode controlá-la sim, ok? Veja como está o seu ambiente, e é isso só o médico vai poder te orientar. Tá bom? Um beijo grande no seu coração. Estamos aqui, Sandrinha. Uau! É dose.
Mas Jesus no barco, tudo dá certo, meu amigo. Vamos lá para outra aqui. Qual a diferença entre depressão e ansiedade? Como é que eu posso fazer aí, Débora Lopes, para identificar a questão da diferença de depressão e ansiedade? Então, a diferença, né, é que a depressão, ela é um fator completamente diferente da ansiedade, né? A ansiedade, ela é algo ali, né, que vem, né, como eu falei, né, lá atrás, vem lá o seu pensamento, você fica ali focado, né, naquilo, deixa aquele pensamento entrar, te dominar, né? Deixa você cada vez mais assim pensar no problema, é um gatilho que é acionado, né? E aí você fica ali ansioso, você fica desenvolvendo vários tipos de pensamentos, né? Como eu expliquei aqui na terça-feira, né? Então, a ansiedade, ela tem esse nível, né? De você focar em algo, de você ficar ali retido naquilo, ficar pensando naquilo, porque primeiro começa nos pensamentos e vai evoluindo, vai para as emoções, aí tem toda aquela parte do corpo, sudorese, né? Toda aquela parte, né? Que a gente tratou aqui. Então, isso é uma ansiedade, é algo que está ali, é um pensamento, é algo que está ali, né? Então, a depressão, ela já é considerada, né, uma questão, ela já não é mais uma síndrome, né? O DSM-5 já constatou isso já, né, que ela não é uma síndrome, ela é detectada como uma doença, algo que está ali, se instalou, né? Só que a depressão, ela vem acontecendo, né? Então, o que acontece? Você consegue diferenciar um quadro de tristeza para um quadro depressivo como? Como que eu consigo diferenciar? Né? Todos nós, a gente tem aqueles dias que a gente acorda que a gente não está muito bem. Acorda meio triste, meio melancólico. Mulheres, então, né? Tem aqueles dias lá que fica até, às vezes, até uma semana, né? Aquele período de TPM, aquele período assim que você não está legal, ou um período, né, de uma perda, um luto, alguma coisa que você está vivendo ali, que se instalou ali, e você fica realmente triste, né? Uma perda, um emprego, alguma coisa assim que você fica triste, mas aí você precisa observar se essa tristeza ela vai continuar. Então, quando ela continua por 2, 3 semanas, e isso vai cada vez mais te deixando mais desanimado, mais para baixo, você vai começando a ficar, a sua vida vai declinando, né? Você vai perdendo o sentido das coisas que você estava fazendo. Você não acha mais graça, você só quer ficar retido em casa, você não jogava bola, você não joga mais, você gostava de ir a um shopping, você não vai mais, você fica só dentro de casa, você só fica naquele estado, aí sim você já está com um quadro depressivo, né? E aí você tem que ir, sim, procurar ajuda, né? Eu costumo dizer, né, que a primeira ajuda que a gente tem todos nós que somos da igreja, a primeira ajuda que a gente tem que buscar é uma ajuda de um aconselhamento pastoral, da gente conversar com os pastores da igreja, da gente conversar com eles, para eles entenderem o que está acontecendo com você, orar com você, né? E falar uma palavra para você, uma palavra de ânimo, de encorajamento, e depois, aí sim, pegando na mão dos seus pastores, sua liderança, dos seus líderes de célula e tudo mais, você vai ali caminhar, sim, para um psiquiatra, né? A gente tem que acabar com esse tabu, né, pastora Valéria, de que psiquiatra é coisa de maluco, né? O pessoal falava assim, psiquiatra é coisa de doido, eu não vou não. Tem um tabu ali, tem uma coisa estabelecida ali, né? Um senso comum ali. Só que o psiquiatra ele não é um médico que cuida só dos loucos, ele cuida da emoção. Então, ele é fundamental em algumas ocasiões, em alguns sentidos, né? De algumas coisas que vão acontecendo com a gente, ele é fundamental. E por que é fundamental esse conjunto de psiquiatra com psicólogo? Que ele vai entrar com a medicação e o psicólogo vai entrar com aqueles efeitos, né, de trabalhar a mente da pessoa, trabalhar ali todos os efeitos, né, que está causando aquilo dali. Por isso que a gente trabalha sempre em conjunto, o médico, o psiquiatra com psicólogo e tudo mais, né? Mas a primeira coisa, gente, que eu aconselho vocês a fazerem é isso, é buscar a oração, é buscar o seu líder, é buscar a sua igreja, né? E crer na palavra, crer naquilo que Deus está falando para você, né? Essa é a diferença, Alex.
Amém. Glória a Deus. O pessoal está mandando algumas perguntas aí no chat aí. Tem uma aqui que a gente vai falar já da Miriam aqui, Batista. A gente já vai falar sobre o seu caso. Vou pedir até a Débora e a pastora também para olhar no chat aí, que tem uma mensagem da Miriam Batista aí. Como identificar se eu tenho depressão ou ansiedade? Pastora Valéria, existe alguma forma, pastora, assim, que eu posso identificar se eu tenho depressão ou ansiedade? Por exemplo, acho que foi no primeiro dia da conferência que a senhora falou assim, que tinha uma pessoa que ela está tendo sua rotina normal, teoricamente, durante o seu dia a dia, só que ela estava com depressão. Existe alguma maneira assim que alguém possa identificar se a pessoa tem depressão ou ansiedade? Microfone. Então, como a Débora falou, a ansiedade, como é que você começa a identificar se você está entrando num quadro de ansiedade? A ansiedade é aquela preocupação excessiva, é aquilo que você começa a não ter o domínio, né? Então, o seu corpo, ele começa a responder de uma forma negativa a diversas situações que você está atravessando. Então, por exemplo, a pessoa, ela sai para trabalhar, e, de repente, ela começa a pensar antecipadamente de que, se ela sair para trabalhar, ela vai ser atropelada. E ela já começa a trazer esses pensamentos negativos e ela decide, então, se eu saio para trabalhar 8 horas, eu vou sair 9, porque 8 horas eu vou sofrer um acidente. E ela começa a trazer aquilo ali para ela como uma preocupação excessiva. Se eu ficar em determinado lugar, eu vou ser assaltada. Eu começo a me irritar com coisas pequenas, é uma irritabilidade, né, que eu, só de pensar que eu tenho que ir trabalhar, eu já começo a ficar irritada. Isso é a ansiedade. Começo a ficar tensa, eu começo a ficar tensa só de pensar que amanhã é sempre o futuro. A ansiedade, ela está sempre ligada ao futuro. Então, quando a ansiedade, ela começa a tomar, né, esse excesso dentro de mim, já é o momento de eu começar a me preocupar. Por quê? O meu corpo, ele vai começar a acelerar, meus batimentos cardíacos, a sudorese, eu posso ter tonteira, eu posso ter desânimo, tudo isso está ligado à ansiedade. E aí, nós temos aqui, por exemplo, algo que as pessoas não se percebem. Por exemplo, a ansiedade, ela também pode trazer problema digestivo. E aí a pessoa, ela não se liga, né? Vamos dizer assim, em tudo que está acontecendo com ela, no seu corpo. Então, a ansiedade é o excesso, é aquela preocupação em excesso, é a resposta que o seu corpo está dando pelo excesso de informações que você está trazendo para dentro. E aí eu começo a identificar isso, eu procuro a ajuda de um especialista. Eu vou expor o que está acontecendo, e aí essa pessoa, o psicólogo, ele vai começar a trazer essa pessoa para a realidade. A depressão, como é que eu começo a identificar? Como eu sei quando eu estou entrando nessa depressão? É quando, aquilo que já foi explicado, quando eu estou dentro de uma tristeza profunda, ela não tem um motivo aparente, apesar de muitas pessoas, né, elas sofrerem traumas, abusos, então ela tem ali o desencadeador daquela depressão. Outras não, outras elas começam, né, o nome já está dizendo, depressão. O que é uma depressão? É um buraco profundo, é um buraco sem fim. A depressão é isso. Então, eu também começo a ter a ausência do prazer, como já foi explicado. Eu começo a ter
baixa autoestima, isso também dá muito na depressão. Então, assim, eu preciso começar a entender, e aí sim, a depressão, muitas das vezes, quando não tratada por um psicólogo, né, no caso que seja uma depressão mais leve, se ela chegar num grau da depressão psicótica, atípica, se ela entrar numa depressão maior, ela precisa buscar ajuda com o psiquiatra, e aí vai ter o trabalho em conjunto. Mas eu identifico dessa forma. Porém, é preciso tomar o cuidado para não confundir depressão com ansiedade e ansiedade com depressão. Por isso é que existe, né, as pessoas ali para poder direcionar esse indivíduo. Então, assim, falar que eu estou com depressão só porque eu tive uma tristeza não significa. Eu preciso saber qual é o desencadeador, qual é o reforço que eu estou tendo sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos, sobre o meu corpo, para que esse diagnóstico ele seja preciso. Ok? Maravilha. Maravilha. Vocês estão sendo abençoados aí, gente? Levanta a mão. Amém. Eu não sei se tem alguém dormindo ou está prestando muita atenção aí. Lembrando, se você tiver alguma pergunta, alguma situação, você pode mandar aqui no chat para a gente. Pastor, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta assim, ó, que isso é um tabu muito grande dentro das igrejas, né? Tomar remédio é pecado, né? Quando se fala no quesito aí de ansiedade, depressão. Resume para a gente. Rejeitar a função da medicina, que é pecado. Porque a palavra do Senhor diz de que ele deu para o homem, não é isso? Ele deu ao homem o dom para dominar, não é isso? Nós dominaríamos. Exatamente. E ele diz que ele daria para cada um que a inteligência, sabedoria, entendimento e a palavra de ciência. Então, assim, eu sempre ensino que fé, primeiro lugar, fé, você vai buscar ajuda para você saber realmente o que está passando com você, e se houver a necessidade do remédio, porque a gente não fala muito assim, o Senhor, ele usa a forma que ele quer para nos abençoar. É bem verdade que muitas pessoas estão entrando pelo caminho errado, aceitando qualquer diagnóstico. Nós sabemos que tem profissionais, seja psicólogo, seja o que for, existem profissionais que eles, né, eles estão verdadeiramente aí, estão também desesperados por causa das pressões. Nós sabemos que nós não podemos acreditar em tudo. Por isso é que diz, né? Vá busca a opinião de outro, vá em outro médico, mas tomar remédio não é pecado e muitas das vezes é necessário. Se não fosse assim, muitas pessoas não estariam curadas do câncer. É verdade. É verdade. Deixa eu resumir aqui uma experiência que eu tive na minha vida, que eu acredito que vai fazer sentido para muitas pessoas aqui. Existe um episódio na minha vida que eu estava passando por muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive coisas boas. Só que eu já até ouvi um tema sobrecarregado pelas bênçãos. Alguém já ouviu isso? Que tem bom, uma pregação né? uma vez que eu vi do rapaz que ele falou, pastora Valéria, o tema da mensagem é sobrecarregado pelas minhas bênçãos. Só Jesus, mas vamos lá. O que aconteceu comigo? Eu estava construindo a minha casa aí no Brasil, eu estava prestes a me casar. Quando eu entrei na minha casa, na semana que eu ia casar, pastora Fátima, a minha casa não tinha fossa nem cisterna. Olha só, na semana que eu ia me casar, você vê o nível, né? Então, eu casava na sexta, eu cheguei na segunda, falei, meu Deus do céu, não terminaram isso ainda não? Teve nessa semana que eu pensei que eu estava no caldeirão do Hulk, que era tanta gente trabalhando na minha casa para eu ir morar lá, e o casamento ia ser na minha casa. Então, esse foi o motivo. O outro motivo que, ao mesmo tempo, eu tinha abrido o mercado em Itaipuaçu.
Então, eu abri um mercado. Então, toda aquela transição de eu abrir um mercado, aquela pressão, contratar funcionário, encher o mercado, montar todo o mercado, era tudo sobre a minha responsabilidade. Compra, venda, contratação, gestão de funcionário, tudo era por minha responsabilidade. Ao mesmo tempo, já falei do casamento, da casa e do mercado. Ao mesmo tempo, eu tinha uma empresa que eu sempre tive e ainda tenho no Brasil, que é uma agência de marketing digital no Brasil. Olha só, essas 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu comigo? Eu sofri uma pressão. Puf, tudo ao mesmo tempo. Chegou uma hora que eu já não estava mais aguentando lidar com o estresse, porque o telefone não parava, problema para cima e para baixo. Eu acordava de madrugada, era a gente me ligando. Eu tive que trocar de número na época, porque não parava, era fornecedor, a Seara ligando, a Pif-Paf ligando, aí acordava de manhã, um funcionário está doente, não, o outro está com Covid. Eu falava, meu Deus! Então, eu fiquei bem estressado, para você ter assim, ideia do nível do que aconteceu. E aí, uma noite, eu deitei para dormir, estava meio ansioso, dormi, peguei no sono. Aí, o que aconteceu de madrugada, acordei, meu coração disparado. Corri para o hospital na hora, entrei no carro de Ludmila, tentei, eu já sabia do processo de respiração, né, da ferramenta, sentei na beira da cama, tentei me controlar, puxei o ar, puxava o ar, não consegui naquele momento. Fui para o hospital com medo de ter alguma coisa. Fui para o hospital, cheguei lá, fiz uma bateria de exame, tudo certo. Eu falei, bom, Ludmila, eu preciso diminuir um pouco o ritmo e trabalhar um pouco a minha mente em relação a isso. Eu preciso me cuidar. O que eu fiz? Fui procurar um especialista. Lembrando, gente, sempre crente, servir na igreja, tá? Liderando, sempre ali com as pessoas, tudo mais, só para deixar essa ênfase bem clara para vocês. Procurei um especialista, por isso que eu perguntei do remédio, e eu já ouvi isso muitas pessoas falando. O especialista me passou o remédio. E toda vez, pastora Valéria, que eu ia tomar aquele remédio, eu falava assim, meu Deus, tomei, tá, gente? Para deixar registrado. Tomei, comecei a fazer o processo ali direitinho. Aí, daqui tantos dias você volta, aquele trabalho de acompanhamento. Só que a chave está aqui, gente. A mudança que você quer e você precisa, ela não está no remédio. A mudança, ele não está no terapeuta, ele não está no psiquiatra. Sabe onde está a mudança? Em Jesus. Tudo isso que elas estão falando, elas são autoridade, elas são formadas, elas estudaram sobre isso. Mas se você se posicionar diante de Deus hoje, buscar ajuda, tá? Inclusive, eu fiz terapia. É maravilhoso. Como eu aprendi a me reconhecer, aconselho para qualquer um. Busque um psicólogo, busque um terapeuta, busque um psiquiatra, busque conversar com você mesmo, resolvê-los você, se entender, você saber quem é Ana Carla, quem é Ana Carla em Deus, quem é Ana Carla para a família, quem é Ana Carla para os filhos, na igreja. E voltando aqui, né, para eu não perder, aí eu recebi aquele remédio, passei, tomei, mas eu fiz, pastora, um voto com Deus, eu comecei a orar. Toda vez que eu tomava aquele remédio, eu colocava também, pastora Fátima, a minha fé em ação. E eu falava assim, Deus, é uma fase, é um deserto que eu estou passando. Deserto não foi feito para morar. Deserto, a gente passa por ele. E aí eu rejeito esse remédio na minha vida. Eu não vou ficar dependente, que muitas pessoas começam e ficam, né? Começa a tomar e fica dependente. Quantas pessoas são viciadas aí nesse remédio? Eu já até esqueci o nome. Rivotril? Rivotril é um deles, por exemplo. Clonazepam, que é o mesmo clonazepam, é a mesma coisa. Um monte de gente. Tem gente que não consegue trabalhar se não tomar uns desses. Mas, Alex, é porque muitas pessoas não têm o conhecimento, né? Que o Rivotril, tá? Ele é um paliativo. Ele é não é, né? Como psiquiatras mesmo, né? Que declaram, não sou eu, porque só o psiquiatra pode dizer, né? Mas ele vê o indivíduo naquele estado, o indivíduo está no ápice, né? Então ele está ali para realmente rebaixar esse indivíduo para entrar, né? Ali num equilíbrio para depois entrar com o tratamento. Mas muitas pessoas hoje
elas entram nesse processo, como você entrou, da taquicardia, né? Porque o problema não é o coração acelerado, o problema é o medo do coração acelerado. Exatamente. A pessoa entra no pânico pelo medo de morrer. Então, ele corre para o hospital. E quando chega lá, né, ali as pessoas já sabem quais são os sintomas. Então, eles, para parar esse indivíduo, porque senão ele não vai parar, ele simplesmente vai ali e dá para ele, entendeu? Então, assim, por exemplo, a Raquel aqui perguntou como saber a hora de começar a diminuir a medicação. Se você está sendo medicada pelo médico, só ele vai dizer para você, porque há o desmame desse remédio, tá? O Alex, ele teve uma atitude intrépida, mas ele se conhecia, então ele reconhecia a capacidade dele de lidar com aquelas emoções. Agora, existem pessoas que ela não tem o controle sobre as emoções, não tem um nível de intimidade com Deus para assumir qualquer consequência em relação àquilo que ele está fazendo de voto. Então, assim, é bem assim, perigoso uma pessoa chegar que está sendo tratada pelo médico e dizer, acabou. Tem que ser intrépido, né? Eu, por exemplo, eu vou dar o meu testemunho. Em 2009, eu fui diagnosticada com um linfoma na minha tireoide. E o médico, ele disse para mim, olha, eu vou ter que tirar toda a sua tireoide, né? Se você quiser, a gente pode deixar aí. Pode crescer como pode não crescer, mas é maligno. E aí você decide o que você quer fazer. E eu fui orar a Deus. Confesso que eu fui orar, fui para casa, fui orar a Deus, e Deus falou comigo. Você vai entrar e você vai sair. Quando ele falou isso comigo ao meu coração, eu entendi que era para fazer a cirurgia. Logo após a cirurgia, tem um processo, né? Tem um processo e eles chamam e diz, olha, você vai ter que procurar um grupo de apoio, porque, né, devido à tireoide, porque ela é isso, ela é aquilo, e você vai precisar de apoio ali. Então, tem esse grupo, e nesse grupo aqui você vai expor a sua situação. No dia que eu abri o grupo, eu falei, estou fora. Foi uma decisão minha. Porque se eu permanecesse naquele grupo, talvez eu entrasse numa depressão. Então, eu saí do grupo, assumi as consequências de lidar com as emoções daquele momento e conseguir superar numa boa. Então, assim, cada indivíduo ele tem uma forma de se colocar, ele tem uma forma de reações. Por isso que eu falei ontem, né, sobre a resiliência. Por que hoje especialistas eles estão retornando a esse campo da resiliência? Através da resiliência, nós temos essa capacidade de lidar com as nossas emoções mais difíceis, ou seja, dar a volta por cima. Para isso, você precisa ter Jesus na sua vida. Não tem outra forma. É Jesus, é Ele que te dá essa capacidade, né? Até mesmo aqueles que dizem, né, que a superação, eu consegui, né, resolver o meu problema, superar a minha dificuldade. Em qualquer instante você vai ouvir uma frase ele dizendo assim: eu pedia muito a Deus, eu falava muito com Deus. Então, ele não conseguiu sozinho, ele conseguiu com Deus. Então, nós só vamos conseguir através da nossa intimidade com Deus. Desculpa. Amém. Não, perfeito isso daí, foi exatamente o que aconteceu, né? Eu me reconheci, soube a minha capacidade, ou seja, eu compreendo a mim mesmo, eu conheço a mim mesmo, né? Então, isso vai de cada um, mas para mim, assim, o centro de tudo é Jesus, sabe? Não importa se você vai precisar ir no psiquiatra, se você vai precisar tomar remédio, se você vai no terapeuta, o que seja. Quando Jesus for o centro da sua vida, ele vai te conduzir.
Ele vai te ajudar em cada deserto, em cada momento da sua vida. Para a gente não prolongar muito, essa vai para a Débora. Como... Alex, eu posso responder aqui? É porque me Claro. incomodou, né? Quando tem a palavra abuso no meio, me incomoda. Aí eu quero falar aqui com a Sandrinha, né? Eu não sei se a Sandrinha, se a Sandrinha é de alguma igreja, né? Se ela tem aqui algum nível de fé. Mas eu quero dizer para você, Sandrinha, que essa questão sua, né? Essa questão desse trauma, ser uma ferida um pouco mais profunda, né? E essa ferida, quando ela está relacionada ao próprio pai, existe aí um déficit, né? Um bloqueio até de você reconhecer o próprio Deus, né? Porque se Deus é pai, né? Como que eu vou reconhecer ele como meu pai? Se o meu pai, né? O meu pai terreno, né? O meu pai físico, biológico, ele era para me proteger, ele não me protegeu. Como eu vou reconhecer então Deus como meu pai? Então, eu não sei qual é o seu nível de fé, eu não sei se você já tratou isso, tá? Mas o meu aconselhamento a você, porque assim, existe dentro aí de você um trauma que foi instalado lá atrás na sua infância. Não sei quantos anos você tem, mas tem pessoas que vivem imersas num trauma, num acontecimento que aconteceu na infância, e hoje tem 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, mas estão inseridas ainda nesse trauma, nessa dor. A pessoa não vive, ela sobrevive. Então, assim, eu quero dizer uma coisa muito profunda para você. Eu também sofri abuso, também vivi traumas profundos, né? Eu busquei essa ajuda, em primeiro lugar, em Deus, né? E junto com Deus, Deus capacita também homens. Então, assim, eu não sei qual é o seu nível de fé, mas a primeira coisa que eu queria te aconselhar aqui é você buscar um aconselhamento pastoral, você ter ali uma conversa individual com uma pastora, né? Alguém que pegue ali na sua mão, que caminhe com você, que lê a Bíblia com você, tá? Para apresentar esse Jesus aí, esse Jesus que restaura, que sara, que cura, para você chamar ele de papai. Eu levei muito tempo da minha vida para chamar Jesus de papai. Hoje, eu acordo chamando ele papai, porque essa ferida, eu me permiti sarar essa ferida. Então, assim, você tem que buscar uma ajuda, porque é um pouco mais profunda, então você busca ajuda espiritual, você busca também ajuda emocional, um psicólogo, para te ajudar a tratar esse trauma, né? Porque você, né, vai viver imersa nessa dor, nesse gatilho que vai ser acionado toda hora, um monte de coisa vai lembrar isso toda hora. Então, você precisa se desprender desse passado, dizer tchau desse passado, ressignificar esse passado. Você não vai conseguir ressignificar sozinha, eu não consegui ressignificar sozinha. Eu busquei ajuda espiritual, ajuda emocional, para poder ressignificar, tá? Então, assim, o aconselhamento que eu te dou é esse, você buscar ajuda de nível espiritual e nível emocional, caminhando junto, para você romper aí, para você viver, para você chamar Deus de papai, saber que ele é o Deus que cura, que restaura, que te protege, né? E você vai ressignificar, vai aprender muita coisa com a palavra de Deus, tá bom? Um conselho que eu te dou aqui, que me incomodou muito quando eu li isso aqui, e aí eu queria te dar esse conselho. Tá, Sandrinha? Pode aí. Amém. Amém, amém. Gente, tem sido bênção demais, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, se tem pergunta, manda aí para a gente aí no nosso chat. Eu quero aproveitar aqui para prosseguir com a Débora, é o seguinte: quando devo procurar ajuda? Agora que a gente está falando tantas coisas assim, né, sobre tudo isso, quando? Quando é o momento exato de eu buscar ajuda? O momento exato para você buscar ajuda é quando você identifica, né, que você não está legal com as suas emoções ali, né, que tem algo para resolver, porque assim, existem pessoas que procuram um psicólogo para poder conversar, porque elas querem conversar, não tem ninguém que escuta.
Mas existem pessoas que procuram um psicólogo porque elas identificam algo na vida delas que estão incomodando demais. Então, assim, ninguém procura um psicólogo porque quer só bater papo, ele procura porque ele identificou alguma coisa. Então, assim, ninguém procura, né? A pastora Valéria pode responder muito melhor que eu isso. Ninguém procura a pastora Valéria no gabinete dela e senta na frente dela e fala assim, não estou sentindo nada não, só vim aqui te ver, te dar um beijo. Geralmente vai procurar a pastora Valéria quando está... Eu vou lá sentar e bater papo no lugar que começa fora. Né? Mas procura a pastora porque ele está com problema, né? Que identificou ali alguma coisa que está precisando de ajuda. Né? Então, identificou alguma coisa que não está normal ali, procure ajuda. É verdade. Né? E aí, minha pastora, o que a senhora tem a dizer sobre isso? Eu tenho sentido uma experiência, né? Porque hoje tanto me procuram quanto pastora e quanto psicóloga. Então, assim, tem sido uma experiência assim muito legal, porque muitas das vezes a gente pensa que as pessoas estão dentro da igreja e elas não estão necessitadas. Então, assim, tanto pessoas, né, de fora procuram, pessoas que não conhecem ainda Jesus, e aí é uma forma da gente usar essa ferramenta, né, para poder ir levando, né, um caminho também, e as pessoas que estão dentro da própria igreja. Então, assim, confirmando tudo aquilo que a gente lê na palavra. Não é só porque a pessoa ela está ali dentro da igreja que ela não tem aquelas dificuldades emocionais. Então, assim, hoje em dia, esse tabu ele está sendo quebrado e a pessoa realmente ela tem que procurar, ela precisa, ainda mais o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pressão, né? Aquilo que você falou, né? Você conseguiu detectar a tempo, mas quantas pessoas que não conseguem, né, saber o tempo exato dessa procura, porque tem vergonha de se expor, porque tem vergonha de se sentir, né, muito diminuído, achar que as pessoas vão pensar dele, de que é um doente, de que é um fraco, né? E assim, só os fortes procuram ajuda. Posso anotar isso aqui para fazer uma imagem depois? Então, os fortes procuram ajuda. Gente, é verdade, né? As pessoas elas acham que você não é a Mulher Maravilha, né? Não estou falando de estética, eu estou falando questão que a pastora falou. Eu não sou super-homem. A gente tem que saber, eu acho que assim, o principal da nossa conversa aqui, lógico, né, colocar em Deus no centro, com prioridade, mas é saber reconhecer o seu estado. Você que está aqui assistindo aqui, só você sabe o que você sente internamente dentro de você. Só você sabe o que você tem passado. E é muito bom, é prazeroso quando você vai buscar ajuda, porque você se dedicando, você começa a ter resultado, você começa a experimentar uma transformação. Eu, particularmente, já fui no psicólogo. E quando eu ia, uma das coisas que eu mais aprendi lá foi o que essas mulheres de Deus falaram. É eu reconhecer a mim mesmo. Muitas das vezes, a psicóloga me ensinou a eu parar, assim, sentar e a questionar o porquê eu estou tendo aquele pensamento. Por exemplo, muitas pessoas ficam ansiosas, têm medo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de morrer. Apesar de todo mundo saber que nós estamos numa fila invisível, né? Ninguém sabe o dia e a hora. Mas você tem que pensar por que você tem medo de morrer. Aí você começa a ver, caraca, você tem saúde, você se alimenta bem, você faz atividade, por que você tem medo? Tem mulheres que estão no casamento, mas tem um pavor do marido abandonar ela, talvez porque ela já sofreu um abuso atrás, ou porque ela viu a amiga passando por isso e ela tem um pavor de um amigo dela, de um marido dela abandonar. Aí você tem que parar assim e pensar por que está vindo esses pensamentos na minha vida? Por que eu me olho assim? Você tem que começar a cuidar de você mesmo.
Eu estou vendo, sei lá quantos homens tem aqui. O Wesley está ali, só eu e o Wesley. Que isso, gente? É isso mesmo. Outro dia ficou só você e Luiz, hoje é só você e Luiz. Ô, Jesus, tá aí o Wesley aí, ó. Misericórdia, tenho até medo de falar com as mulheres assim. É importante você Ah, o Jay saber qual é o também está momento. aqui, ó, o Jay também. Eu não sei se é o Jay ou a Luane, ele tá É a Jay, foto é o dos dois. Jay. Então, é importante você se reconhecer. É importante, às vezes, você pedir ajuda a um psicólogo, a um especialista, a um pastor, para te ajudar a entender qual posição você está. Deus, ele está assim, ó, para mim, para você. Ei, eu quero te dar uma vida abençoada. Às vezes, as pessoas falam assim, eu queria tanto ouvir Deus, Deus está falando todo o tempo, mas a mente está tão atribulada, os pensamentos tão acelerados, que ela não consegue discernir quando Deus fala e quando Deus não fala. Ai, Jesus, essa hora voa. Ansiedade e depressão pode voltar, pastora? Responde essa aí. Sim, nós temos um processo, né? Que, assim como o processo do desmame do remédio, né? Toda terapia também tem o processo, e aí você faz aquele processo de recaída. Então, muitas pessoas, antes de receberem a alta, elas já demonstram que elas não estão aptas àquela alta. Outras recebem alta, mas elas se deparam com outros, né, estressores e elas acabam retornando ao estado, porque ela não conseguiu trazer o equilíbrio, né? Porque aquele desequilíbrio do cérebro, no caso da depressão, por algum motivo, ela pode retornar se ela não seguir, né, os conselhos, se ela não seguir da forma, por exemplo, geralmente a depressão, ela retorna quando a pessoa ela para de tomar o remédio por conta própria, aquela pessoa que toma remédio por conta própria. Então, essa pessoa, a probabilidade dela é o retorno, né? Por exemplo, a Raquel colocou aqui a questão das pessoas esse tabu, né? Das pessoas acharem que a pessoa está em pecado, a pessoa é fraca. Então, quando a pessoa está dentro desse quadro e ela se sente envergonhada pelo outro, ela não toma uma postura para a sua vida por conta do outro, essa pessoa ela vai ter uma recaída. A ansiedade é a mesma coisa. Se ela não mudar o ambiente dela, o comportamento dela, porque todo pensamento ele vai gerar em nós um sentimento e esse sentimento vai afetar o nosso comportamento. Amém. Cristiano, eu estou muito feliz de ver você aqui, viu? Um beijão aí, esse Fabinho abençoado, pastor Fabinho. É. Oh, Jesus, bênção demais. Outra coisa aqui, sinto meu coração disparar e sinto que vou morrer. O que pode ser isso, Débora Lopes? Repete aí a pergunta, meu filho. Sinto meu coração disparar e sinto que vou morrer. O que pode ser isso? Ansiedade, né? A pessoa está ali, acionou algum gatilho na mente dela, ou alguma coisa que desencadeou, né? Alguma sensação. Lembra lá que eu falei que muitas pessoas têm aqueles pensamentos catastróficos, né? Ficam pensando só em coisas ruins o tempo todo. Então, o coração disparou um pouquinho, pronto, vou morrer. O carro buzinou ali na calçada, na rua, eu estou na calçada, pronto, morri, já fui atropelada, né? Então, assim, as pessoas, elas tendem, né, a ficar pensando só no pior mesmo. Então, assim, a ansiedade é isso, é você ficar pensando no pior, naquela coisa ali que vai acontecer. Tipo assim, o Augusto Cury, ele fala muito disso, a síndrome do pensamento acelerado, né? Você está lá na frente, né? Você está ali com palpitação, né? Porque a palpitação, gente, só que vocês precisam conhecer, né, o corpo de vocês, né? Então, assim, quando você está num processo digestivo, né, o coração acelera um pouquinho. Quando você está com vontade de ir no banheiro defecar, o seu coração dispara um pouquinho.
Então, assim, são coisas normais do seu próprio organismo. Então, muitas das vezes a pessoa sente isso, né? Ai, meu Deus, vou morrer, meu coração acelerou aqui de repente. Às vezes é o seu próprio quadro digestivo fazendo ali o trabalho dele, né? Então, assim, a gente precisa observar bem o nosso corpo, né? Então, assim, é por isso que eu falo que as pessoas tira, né, o foco do problema. Por que que pensa assim? Por que que pensa logo que vai morrer? Porque está com pensamento fixo em alguma coisa que é ruim, que vai fazer mal, né, e tudo mais. Então, esse quadro é bem típico, né, de uma pessoa ansiosa, uma pessoa que, ao meu ver, uma pessoa que já está ali com pensamentos catastróficos, né, que vai acontecer. Lembra lá da moça do navio, que estava lá com o marido desfrutando de um navio maravilhoso e acordou em alto mar, achando que ia ter uma onda que engoliu o navio e que ia acontecer um tsunami, furacão, terremoto no mar, ia acontecer de tudo. E aí ela foi para a varanda e viu que estava tudo calmo, né? E que tudo que estava acontecendo na cabeça dela, e que tudo em volta estava calmo, né? Então, assim, é uma das fichas que tem que cair para a gente, né? A gente dominar o nosso pensamento é isso, ó, botar a mão no peito, respirar fundo e falar, eu não vou morrer, não vai acontecer nada de ruim comigo, não, né? Esse conhecimento, né, do corpo também, de conhecer o corpo, dominar a mente, né? É importante. Vocês falaram essa questão de mentalidade, né? Existe uma frase que muitas pessoas usam, inclusive os coaches, pastores, enfim, que se chama mudança de mentalidade. Eu acredito que todos nós, em diversas etapas, em momentos diferentes da nossa caminhada, a gente precisa ter essa mudança de mentalidade. E é bíblico isso. Se a gente parar para olhar na Bíblia, é exatamente isso que a gente precisa ter, mudança de mentalidade. É tirar o que é ruim e colocar o que é bom. Eu tenho que pensar aquilo que me traz o quê? Esperança, né? Sempre nesse pensamento aí, nesse sentido de mudança de mentalidade. Uma vez a psicóloga falou para mim assim, você precisa começar a duvidar dos seus pensamentos e a falar o que é mentira. E é uma ferramenta que eu achei maravilhosa, Raquel. Na época, eu tinha muitos pensamentos que eu duvidava, eu começava a me questionar por quê, a duvidar, e muitos do pensamento é mentira, como minha mãe falou. Tem gente que acha que vai sair de casa, vai morrer atropelado, alguma coisa. Que isso, gente? É mentira, a pessoa fica apavorada. Então, muitas das vezes, você precisa duvidar dos seus pensamentos. Pode falar, pastora. Não, a pergunta que você tem que fazer a si mesmo é: qual é a evidência que isso é verdade? O que faz você acreditar nesse pensamento? O que faz você acreditar que se você for ali agora, você vai ser atropelado? Entende? Então, são esses questionamentos que você traz para si mesmo. Então, quando você começa, porque o que acontece? Quando quando o indivíduo ele entra na ansiedade, ele não consegue raciocinar. Ele não raciocina. O pensamento dele está tão acelerado, né, aquele excesso ali, e ele não raciocina. Quando você faz um questionamento, quando você faz uma pergunta, você tem que pensar. Então, e esse pensar que é o sair do foco. Entende? Então, você está ali, está pensando. Então, o sair do foco é isso. Você sai do foco no momento que você tem que pensar. Então, quando você começa a pensar, você começa a elaborar a situação. Você começa a trazer um novo olhar para aquilo que você tanto estava acreditando, aquilo que era real, né? Aos seus olhos parecia ser real. É verdade. Ok. E a gente tem que, como a gente fala, né? A gente precisa entender o nosso momento, a mudança da mentalidade, né? Outra coisa que... Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Oh, é Deus. isso. Tem alguém precisando renovar a mente? Levanta a mão e dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. Deus é bom demais, meu Pai do céu.
E é interessante, pastor, esse processo de renovar a mente, esse processo de a gente se conectar conosco mesmo, porque a gente começa a entender coisas simples que vai fazer a gente ser menos ansioso. Um outro caso aqui, por exemplo, mas talvez ajude alguém, eu me lembro que nesse período que eu comentei com vocês antes, então eu estava bem acelerado, bem dificuldade, às vezes, de dormir, deitava na cama, demorava um pouco para dormir e tal. Naquela época eu estava ali. Só que o que acontece também, olha só, essa aqui é uma dica valiosa, tá, gente? Eu comprei na minha casa uma televisão gigante. E o que eu amava fazer de noite para relaxar? Chegar em casa, esticar aquele sofazão, ligar naquele filme. Aí o filme, às vezes, 10 horas da noite, 11 horas da noite, pega um, pega outro. De ação. Adoro filme de ação. A bala comendo para tudo quanto é lado, matou um, matou outro. Aí, na hora que eu deitava na cama, não relaxa. E aí é um momento que você precisa identificar você. Hoje em dia, lá, eu boto a televisão lá, não importa, estão matando 10, se cortou a cabeça, se é de ação, se é de comédia, se é romântico, eu bato na cama e assim, até amanhã. A gente precisa identificar o momento na nossa vida, a etapa, e buscar a se conhecer. Para de ficar 24 horas nas redes sociais. Pode falar. É a troca, né? É trocar a televisão e o aparelho, né, de telefone pela Bíblia ou por um livro, né? A meia luz ali e começar a ler na própria cama mesmo, que daqui a pouco vai vir, né? Aquele soninho bom, né? Praticando isso todos os dias, vai virar uma prática e você vai começar a perceber que o seu próprio corpo ele vai desestressando, né? Que aí você vai ter mais qualidade de sono, né? Exatamente. E você, às vezes, para você vencer a ansiedade, são atitudes que você precisa tomar no seu dia a dia que vai te ajudar a você se livrar disso. Por exemplo, você acorda pela manhã e já pega no telefone? Qualquer chamada que tem, ou qualquer mensagem no WhatsApp, você já responde? Isso é extremamente mal, é errado isso, para qualquer pessoa, se tem ansiedade ou não. Você precisa acordar, respirar fundo, começar o seu dia agradecendo. Não importa como é que tá. Estou cheio de conta para pagar, o pau está comendo na empresa, mas você tem que acordar, relaxar. Calma aí, vou tomar o meu café, vou ter o meu tempo. Eu vou tirar o meu tempo com Deus, vou orar, vou consagrar a Deus o meu dia, vou pedir a Deus direção. Eu não posso pegar o telefone, não, vem cá, calma aí, vou atender, não. Irmão, tem um sistema no meu telefone que eu boto aqui, ninguém consegue me ligar. Pode ligar quantas vezes quiser, não vai conseguir falar comigo. Enquanto eu não desbloquear aquele troço. Porque você precisa se valorizar. Outro dia eu estava reparando na minha manhã. Hoje eu acordei 5 e pouco da manhã, fui para a igreja com um amigo, a gente teve um período ali de oração. Acabou, fomos para a academia, aí eu joguei. Aí fomos jogar, acabou o jogo, treinei. Depois fiz minha sauna, tomei meu banho. Eu fui pegar o telefone para começar a agir a vida, era 11 horas da manhã. Ah, mas você... Não, irmão. O que você pode fazer na sua manhã para você se conectar com você mesmo? O que você pode fazer para você se conhecer melhor? Antes de dormir, o telefone deixa no outro cômodo. Esqueça a rede social, para de ficar vendo da Atena, nem sei se existe esse troço ainda, mas é isso aí, para de ficar vendo da Atena. Você que é de Maricá, irmão, sai fora do Leicê, cara. Para de ver notícia negativa, irmão. BBB não é para você não, bebê. Ai, Jesus, depressão é do diabo, pastora Valéria. Responda essa aí, pastora. Ai, Jesus. Depressão é o quê? Depressão do diabo, pastor? Tem gente que acha que depressão é do diabo, né? Mas para deixar bem claro para todo mundo, responda essa para a gente. Não, não é do diabo, gente. Depressão é uma pressão pelas circunstâncias,
são situações que querem te jogar num buraco. Nós sabemos que essa é a intenção de Satanás, né? Mas nós fazemos as nossas escolhas, nós é que permitimos algumas situações. Isso sim é do diabo, né? As escolhas erradas, a maneira, né, que nós nos colocamos diante de algumas circunstâncias. Isso sim é do diabo. Agora, a depressão é algo que é do mundo natural, é do ser humano, né? Do ser humano. E nós estamos aqui. A palavra do Senhor diz que Ele nos colocou, né, nesse mundo, Ele nos colocou aqui para nós experimentarmos tudo que há aqui e a forma como nós podemos lidar. Foi aquilo que eu falei do salmista Davi. Ele falou: Deus, me tira desse cárcere, tira dessa prisão que é a minha alma, para que eu possa ser um exemplo, ser um testemunho. Então, assim, eu não posso dizer que é do diabo, porque eu estou aqui nesse mundo, foi Deus que me colocou, e as situações elas são adversas, mas Ele me capacita a lidar com essas situações. Amém. Oh, Deus, que tempo precioso. Meu Deus do céu. Essa conferência vai ter que rolar a segunda edição, hein, gente? Alguém quer a segunda edição, levante a mão, gente. Se não quiser, a gente não vai fazer. Olha aí, ó. Vamos lá para a gente seguir aqui para o final, porque a hora é bem avançada. Eu sei que vocês precisam dormir. Aqui ainda vai escurecer, gente. Não sei se vocês podem ver aqui atrás, mas vamos lá. Débora Lopes, minha mãe querida e amada. Como eu lido com uma pessoa que tem depressão? Aí já invertemos o papel, né? Agora nós vamos aprender a lidar com uma pessoa que tem depressão. Com muito amor. Eu, como psicóloga, né, entendo que a depressão ela é um quadro de uma doença delicada, né? Então, não adianta você brigar, não adianta dizer para a pessoa sair da depressão, vai passar, Que não é vai estar tudo frescura. certo, que não é frescura, né? Então, assim, tem que ter um carinho, tem que ter um cuidado, um zelo com a pessoa, né? Muito grande, né? Ouvir essa pessoa, entender e ajudar essa pessoa, né? A ressignificar, ter pensamentos positivos, né? A formar ali, tirar, né, aquelas crenças, né, que ela estabilizou ali, que ela estabeleceu, quer dizer, desculpa aí, que ela estabeleceu dentro delas e mudando, e modificando, e mostrando para elas, né, que aquilo dali, aquele quadro, ele vai ser reversível, que vai mudar, fazer ela acreditar, né? Olhar para a sua história, para ressignificar, né? Porque assim, a depressão, ela é um fator, ela tem um pilar ali, é algo que aconteceu na vida daquela pessoa, né? Que acionou aquele gatilho ali, a pessoa ficou imersa naquilo, foi indo, né? Então, a depressão, ela tem aquilo dali, aquela fonte, né? Onde está causando, é uma dor, né? Então, quando a gente identifica essa dor, quando a gente no consultório consegue identificar qual é a dor daquele indivíduo, a gente consegue ajudar ele com mais precisão, né? Fazendo ele ressignificar, entender, né? Mas isso tudo com muito cuidado, com muito amor, né? Com muita paciência também, né? Porque o quadro depressivo, ele é um quadro reversível, a pessoa pode sair daquele quadro, recuperar, curar, mas também a pessoa pode ficar ali naquele pensamento estagnada ali o tempo todo. Então, por isso que é muito bom a gente buscar ajuda também espiritual, a gente se fortalecer na fé, né? Por isso que é importante, né, para a gente aqui que tá aqui nessa live, por isso que é importante, né, entender quando Jesus fala bem-aventurado, é aquele que está lendo a palavra do Senhor, né? De manhã e à noite. Então, você está se enchendo ali de uma graça divina, de um poder divino, e esse poder divino é ele que te sustenta. É ele que sustenta você quando você vai cair,
Você se apegar a versículos, gravar versículos. Eu sou daquelas. Alex foi meu filho, Alex sabe disso. Ah, não sou mais Ele não? é meu filho, ele é meu filho, ele sabe disso. Ele morou comigo, quer dizer, ele sabe disso que eu sou daquelas de bilhete, de colocar papel no espelho, de escrever versículos, né? Teve uma época que eu queria, né, tirar algo que estava ali instalado na minha mente, e eu coloquei um papel desse tamanho colado do lado do meu travesseiro. Então eu orava olhando aquele papel, eu acordava olhando aquele papel e cheio de versículo da Bíblia, e aquilo dali para eu poder dominar, gente, porque assim, o que a gente consegue fazer é dominando primeiro isso, a nossa mente, palavras positivas lançadas sobre vocês, entendeu? Então, assim, lembra lá quando eu falei na terça-feira que a gente tem 2 ouvidos? Um é para ouvir, aí ele passa pelo filtro. O que é bom deixa entrar, o que é ruim sai em nome de Jesus pelo outro lado. Não deixa. E quando que você filtra? E quando que você percebe que isso é bom ou isso é ruim? Quando você tem enraizado dentro de você um poder divino, de palavras que você vai declarar sobre a sua vida. Entendeu? Por isso que é bom você se fortalecer. Se fortalecer. Só que a pessoa, quando está num estado de depressão, ela não está pensando em nada disso, ela só está pensando no problema, ela só está focada no problema, ela está imersa, ela está mergulhada no problema. Então, por isso que é um processo, quando a pessoa já chega nesse nível, é um processo um pouco mais delicado da gente tirar essa pessoa disso, né? Mas para aqueles que não estão, fortaleça na fé, né? Fortaleça aí para quando vier essas coisas, você não chegar nesse nível, né? E para vocês, né, talvez já esteja aí nesse quadro depressivo, eu vou dizer para você, tem jeito sim, porque quando eu cheguei lá naquela igreja, né, pesando 47 quilos, encurvada, achando que minha vida não tinha mais jeito, e aquela depressão era para a morte, eu não conseguia, gente, comer 1 ano já sem comida, só tomando líquido, me alimentava de sustagem, Nesquik, era o meu alimento, era o que eu conseguia tomar, e eu achava que minha vida não tinha mais jeito, eu olhava para as crianças e falava, o que vai ser deles? Mas eu não tinha enraizado dentro de mim versículo nenhum. Aquilo foi implantado dentro de mim a partir daquele dia que eu tive um encontro genuíno com Deus. Então, assim, é um encontro que você tem que ter com Ele, colocar ali a sua vida, a sua esperança. Ele te fez, Ele te criou, Ele te conhece. Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu problema, do seu sofrimento. Então, assim, é olhar para Jesus e saber que Ele pode resolver todas as coisas. Todas as coisas estão na mão dele, né? Então, assim, é colocar isso diante de Deus, é colocar sua dor, sua angústia, né? Sandrinha aí, colocar diante do Senhor. Teve uma outra, acho que é Ingrid, que está aqui falando bastante sobre essa questão dela. Exercitar a fé, colocar aí Deus em primeiro lugar, colocar o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo na frente. Lembra lá de Efésios, né? Que fala ali sobre a questão das armaduras de Deus, coloca, reveste tudo, da cabeça aos pés, se reveste dessas armaduras que você vai ser um soldado forte para combater, quando bater na sua porta. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, nós vamos encerrar esse momento de conferência por aqui. Para resumir toda essa história de que nós falamos, Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é tudo que você precisa. Ele vai te dar estratégias, ele vai falar com você. Abra o seu coração para o que Deus vai falar aqui dentro. O caminho que você precisa seguir. O que você precisa amanhã acordar, o que você precisa fazer. Deus, ele vai te dar o caminho. Deus, ele vai te dar a resposta. A ele a honra, a ele a glória. E eu acredito demais. Aqui agora já tem pouquinhas pessoas com a gente, mas durante toda essa conferência, Deus, ele começou uma transformação na sua vida. Agora basta você decidir se essa transformação
ela vai continuar ou não. A gente vence um leão outro, a gente vai vencer o outro amanhã, e é assim a nossa vida. Amém, gente? Posso ouvir um glória a Deus aí? Se essa conferência foi boa para você, dê um aplauso, Jesus, aí na sua casa, irmão. Glória a Deus, vocês são bênçãos demais. Para finalizar aqui, para fazer uma oração por nós, Miriam, minha querida, eu quero falar para você especialmente. Vai dormir essa noite, pega a Bíblia e coloca do seu lado. Tudo isso que você escreveu aqui, que você está passando, Jesus, ele tem a resposta. Jesus, ele tem a solução. Eu entrei no encontro de impacto na sexta-feira com a vida destruída, depressão, síndrome do pânico, e eu saí no domingo completamente livre e liberto. Se você é próximo de Maricá e da região que você consegue acessar o nosso encontro de impacto, tanto também a Sandrinha também, eu convido vocês a estar participando do nosso próximo encontro de impacto. Ele vai ser transformador na sua vida. Eu entrei ali na sexta de uma maneira destruída, eu saí do domingo transformado. 3 dias que mudou minha vida por completo. E eu convido a você, menino, a participar desse encontro de impacto. Agora eu convido a você a fechar o seu coração e você a falar com Deus nesse momento. Agradeça aí a Deus por esse momento. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça a Deus por essa conferência. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez nesses dias. Por todas as ferramentas que Ele depositou em você. Que Ele te deu para você vencer a depressão e a ansiedade. Nós estamos numa caminhada constante de romper limites e romper barreiras. E Deus, nesse momento, ó Deus, eu profetizo que essas vidas que estão nos assistindo, essas vidas que estão participando conosco, ó Deus, elas vão viver o teu favor. Deus, o Espírito Santo vai entrar nesse quarto, ó Deus, escuro, vai tirar essa pessoa dessa depressão. Essa pessoa que não come, ó Deus, há anos. Essa pessoa que não tem prazer em viver há anos. Deus, liberta essa pessoa. Mostre a essa pessoa o teu amor, ó Deus, que ela possa compreender o teu amor. Que ela possa compreender aquilo que o Senhor quer e deseja na vida dela. Deus, os passos que ela precisa tomar para ela ser livre de uma vez por todas da depressão, da ansiedade, de tudo aquilo, ó Deus, que tem impedido ela, Deus, de avançar. No nome de Jesus, Pai, derrama o teu poder, derrama, ó Deus, a tua glória, derrame a tua Shekinah, ó Deus, que não seja apenas uma conferência que passou, mas que haja uma continuidade de uma transformação divina do Senhor, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, ó Deus, seja com cada vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora chegou a hora de nós tirarmos aquela foto abençoada. Eu quero pedir para você dar o seu melhor sorriso. Dá o seu melhor sorriso que nós vamos tirar uma foto abençoada. Gente, no 3, hein? 1, 2, 3 e... Deu um aplauso a Jesus já na sua casa, queridos. Abençoado. Agradeço o tempo que nós passamos juntos. Agradeço por todos esses dias. Vidas foram salvas aqui, irmão. Nós tivemos salvação, pessoas aceitando Jesus na segunda-feira, e você chegou aqui até o final, cheios de ferramentas de Deus para abençoar a sua vida, para você se livrar de uma vez por todas da depressão e da ansiedade. Desculpa a brincadeira, foi para descontrair, mas tenho certeza que eu fiz tudo isso com muito amor, com muito carinho, desejoso que você vencesse a depressão e que você vença a depressão e a ansiedade. Um beijo no seu coração e até a próxima, família.